A primeira coisa que a gente tem que falar é de onde veio esse tema, né? Geralmente, quando eu vou propor um assunto para uma live, eu abro uma caixinha de perguntas e as pessoas colocam lá os assuntos que elas querem escutar sobre ou entender um pouco melhor. E se o assunto comentado for um assunto que, pelo menos superficialmente, eu tenha visto ou estudado, a gente se arrisca a estudar um pouco mais e aí sim apresentar o assunto, né? Levando sempre em conta que a autoridade que é necessária para tratar esses assuntos tão complexos e urgentes, né? E aí surgiram dois assuntos nesses comentários, e desses todos os comentários, esses dois assuntos foram comentários sobre a ira e o desejo, né, que é o tema da live de hoje, e a atividade do filósofo, né, no que consiste a atividade do filósofo. Então eu peguei esses dois assuntos, coloquei novamente no stories do Instagram e propus ali com uma votação, uma enquete, né? E aí, mais ou menos por 60%, quase 70% venceu esse tema. Então nós estamos aqui a debater esse tema, né? Eu particularmente gostei da escolha, porque apesar de ser um tema mais difícil de ser trabalhado, é um tema mais urgente para o momento, então eu acho que foi um tema muito bem escolhido, né? Então esse tema ele não está aí ao acaso, ele foi escolhido mediante uma prévia enquete, né? Se vocês observarem a chamada do tema da live, vocês vão perceber duas características principais na chamada. A primeira é o título, né? Tá escrito lá, Desejo e Ira, uma análise filosófica das paixões humanas. Desejo e Ira, uma análise filosófica das paixões humanas. Então, de certa forma, o próprio título já defende como tese que desejo e ira são categorizados como paixões humanas, né? Ou seja, falar em desejo, falar em ira, de certa forma, é também falar da vida humana, né? O próprio tema, a própria afirmação do título já nos deixa isso claro, né? E um outro aspecto da chamada da live é a simbologia. A simbologia escolhida foi um fogo, uma labareda, né? Uma fogueira gigante, né? E o fogo, se vocês observarem bem, ele tem algumas características muito próprias, né? Que qualquer pessoa que tem uma inteligência mais ou menos limpa consegue perceber essas características próprias, não é isso? Por exemplo, o fogo sempre está em movimento, né? O fogo ele não está estático, ele mantém o movimento, ele não está parado, ele não está travado, né? Ele representa ali sempre uma mudança, uma eterna mudança, um eterno movimento. Isso é muito característico no fogo, né? Uma outra característica do fogo é que ele é quente, né? Ele, com a sua quentura, com a sua alta temperatura, ele traz para nós uma noção de expansão, né? De algo que está em movimento, mas em um movimento para fora, um movimento que expande, e um movimento que quer romper limites, né? O fogo também traz essa noção. Um outro elemento do fogo, qualquer pessoa que observa a fogueira consegue perceber isso, é que o fogo ele consome tudo que é colocado. Então, qualquer coisa que você coloca ali, que não seja uma água fria, qualquer coisa que você coloca, o fogo vai e consome. E até a água, dependendo da quantidade d'água que você colocar, a água evapora, mas não consegue apagar o fogo. Então o fogo ele também tem essa demonstração de poder, né, de consumir tudo. Tudo que você coloca ali dentro, ele vai consumindo de certo modo, né? Uma outra característica do fogo é que o fogo ilumina, e o mais interessante é que quanto mais a noite está escura, mais o fogo traz a sua luz, ele também ilumina de algum modo, né? E o fogo, ele também é uma matéria estranha, né? Diferente das outras matérias, como a terra, o ar e a água, o fogo ele é esquisito, né? O fogo ele parece um plasma. Você tenta pegar o fogo e não consegue, né? Você chega perto do fogo para tentar agarrá-lo, sua mão queima. Então, ao mesmo tempo que ele te aproxima e te atrai, ele também te afasta, né? O fogo tem essas características. O fogo realmente é um elemento diferente. Então, a primeira pergunta que podemos responder para iniciar a nossa live é: qual a relação ou qual é a analogia entre o fogo e as paixões humanas? O fogo e o desejo e a ira. Por que eu escolhi o fogo? Por um motivo muito simples, né? Todo mundo que está aqui presente na live já percebeu que, por vezes, em sua própria vida, sentiu-se desejo de alguma coisa, tá? Do nada, assim, você está na sua casa, vendo um filme, sei lá, aí te dá um desejo de comer pipoca.
ou um desejo de comer chocolate, ou um desejo de beber refrigerante. E é engraçado, né? Não sei se vocês já perceberam isso. O movimento do desejo, ele acontece meio que do nada. Ele não é estritamente do nada, já te explico o porquê. Mas ele acontece numa nossa primeira percepção como se fosse um movimento do nada, e aquilo, de certa forma, quer movimentar o nosso corpo em direção a esse objeto do desejo, ao refrigerante, à pipoca e ao chocolate. Então o desejo, ele é uma força imponente que esquenta e expande, assim como o fogo, ó, né? Ele expande de tal maneira que ele quer romper os limites do próprio corpo ao ponto de empurrar o corpo em direção ao objeto do desejo. É por isso que há uma relação entre o desejo e o fogo. O desejo, quando aparece dentro de nós, ele expande, ele movimenta, né? Aquele aspecto do movimento do fogo também está presente no desejo. Ele sempre propõe, o desejo sempre propõe o movimento do corpo em direção ao objeto desejado. Não é assim? Então a analogia ou a relação entre o fogo e o desejo é muito pertinente. Se você observa as características do fogo, que quer expandir, quer esquentar, quer romper com os limites, o desejo é a mesma coisa. Então a analogia na chamada da live não é ao acaso. Não é ao acaso. Ah, professor, mas o fogo também, ele atrai. É verdade, mas o desejo é isso, é um movimento de atração. Ah, mas tão logo ele atrai, se a gente ficar muito atraído por ele e chegar muito perto, ele nos queima. Igualzinho o desejo, né? Quando você deseja muito uma coisa, deseja demais uma coisa, aquilo te queima, aquilo te consome. Aquilo ao mesmo tempo te assusta, né? O desejo exagerado por alguma coisa também é, de certa forma, um símbolo do nosso susto, do nosso medo. Desejar muito uma coisa é como uma espécie de impulso do nosso corpo que nos assusta por vezes. E a mesma coisa a ira. Se você observar bem a ira também tem essa analogia com fogo. A ira também expande e esquenta, né? Quando a gente está muito irado, muito bravo com alguma coisa, a gente sente um calor no corpo. Não é assim? O nosso corpo, ele tende a se movimentar. Você fica impaciente. A ira provoca isso em nós, né? Se você observar o nosso próprio pensamento, quando nós estamos demasiadamente irados, o nosso pensamento não para. Ele fica se movimentando, ele fica expandindo, como se fosse o próprio calor do fogo, né? E a ira, assim como o desejo, é impressionante. Consome tudo que cai lá dentro. Assim como o desejo visa consumir o objeto desejado, a ira também visa destruir o objeto da ira. Não é assim? Né? Quando, sei lá, nós tropeçamos numa pedra na rua, a gente quase xinga a pedra. A gente quase xinga a pedra. Não é isso? A gente quer destruir a pedra. Por mais que depois, pensando melhor, esfriando a cabeça, você percebe que a pedra não tem culpa nenhuma daquilo, você percebe esse movimento de ira que faz quase você xingar a pedra, cara. Quase xingar a pedra, né? Você só não faz isso com medo de alguém olhar e você falar, pô, cara maluco, tá xingando a pedra. Mas perceba que a ira também é um movimento de expansão. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é essa analogia. Como as paixões da nossa alma, exemplificadas pelo desejo e pela ira, podem ser simbolizadas de maneira perfeita pelo fogo. Algo que expande, que esquenta, que consome, que atrai, mas de repente, por atrair demais, acaba destruindo, e assim por diante. Então a simbologia do fogo, ela não está ali por acaso, né? Esse fogo que queima, que expande, que esquenta, é um grande símbolo dessas paixões humanas. Mas vejam vocês, por que tratar esse tema? Nós vamos tratar esse tema por um motivo muito simples. Aliás, dois motivos muito simples. O primeiro motivo é que todo mundo que está na live já sentiu desejo por alguma coisa ou já ficou irado por alguma coisa. Todo mundo já ficou muito puto com alguma coisa, todo mundo já desejou muito alguma coisa, né? Essas são, de certa forma, os movimentos da alma. Esses são movimentos da alma humana. Todo mundo aqui já sentiu isso. Ora, se essas paixões são movimentos da alma humana, então esse tema já está justificado por ser apresentado. Todos vocês que estão aí são seres humanos. Esse é o primeiro ponto. E a segunda justificativa,
tem a ver com a, como é que eu vou dizer, a urgência do momento. A urgência do momento. O que acontece? Nós vivemos um momento onde as pessoas não sabem direito o que fazer. Não é isso? As pessoas não sabem direito o que fazer. As pessoas se sentem perdidas, né? Nós temos uma pandemia assolando o mundo. Nós temos tentativas de medidas por parte do governo tentando, de certa forma, abrandar esse sofrimento ou não. A gente não sabe direito qual é a finalidade da ação desses governantes. E nós, no meio disso tudo, nós ficamos perdidos. E quando nós estamos perdidos, essas paixões vão pululando de dentro de nós, como o desejo e como a ira, e nós não conseguimos meditar sobre elas. Nós não conseguimos parar o mundo, deixar tudo parado, tudo mais ou menos ordenado, para que nós possamos nos ordenar. E nós entendermos, caramba, qual é a posição que eu me encaixo no mundo de hoje. Então essa live veio a calhar. É importante compreender esses movimentos das paixões que acontecem dentro da nossa alma, para também a gente saber se posicionar nesse momento crítico, nesse momento de crise, né? Os gregos, eles diziam que crise, né? Que crise tem a ver com um momento, uma possibilidade de repensar a própria existência, né? Os gregos costumavam dizer que quando o homem entra em crise, o homem necessariamente passa a repensar a própria existência. E vamos ser muito honestos, vivemos um momento de crise. O assunto da live não é essa crise. O assunto da live é o seguinte: por que no momento de crise, no momento em que nós devemos repensar a nossa própria existência, nós não conseguimos fazer isso, porque nós estamos, de certa forma, sendo movimentados pelas nossas próprias paixões? Por que ao invés de eu parar, repensar, refletir a minha própria existência, eu entro num círculo giratório onde aquele fogo dentro de mim continua a queimar e eu passo a ser um joguete dessas minhas paixões? Então a live se faz necessária nesse sentido. Não é isso? Um outro exemplo de paixão que está muito em voga é o medo. O medo é uma paixão também humana. O medo é um movimento da alma humana, né? As pessoas estão com medo. Elas estão com medo de sair na rua. Elas estão com medo de enfrentar a verdade. Elas estão com medo de fazer o que tem que ser feito. Então o medo, de certa forma, quando desregulado, quando desregrado, quando desmedido, queima também dentro do ser como um fogo. Expande, rompe os limites da consciência daquele indivíduo. E aquele indivíduo não consegue mais pensar e repensar a sua própria existência. Então, nesse sentido, essa live se faz necessária. O momento é de urgência. O momento é de urgência. Mas, dada essa apresentação breve, é necessário, então, começarmos essa análise filosófica das paixões humanas. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu vou tentar fazer uma explicação bem didática, bem lenta e gradual, para todo mundo entender esses movimentos. O nosso objetivo aqui hoje não é trazer aqui uma tese acadêmica sobre os movimentos da alma humana. Não é isso. Mas é fazer com que cada um que esteja aí na live consiga perceber esses movimentos dentro de si, mapeá-los, buscar a causa desses movimentos, para aí sim tentar discipliná-los de algum modo. Para que esse fogo queime na quantidade certa. Para que esse fogo não consuma por querer demais. Então esse é o objetivo da live. Se nós conseguirmos, até o final da live, perceber esses movimentos dentro de nós e perceber de onde eles vêm e como regulá-los, eu já vou me dar por satisfeito. Porque, por vezes, as piores coisas que acontecem na minha vida, aliás, sempre é assim, as piores coisas que acontecem na minha vida são produzidas por más escolhas que eu fiz, exatamente no momento em que essas paixões tomaram conta e consumiram a minha inteligência. E aí, nesse momento, quando eu não pude mais usar a inteligência, agir de maneira cega por essas paixões. Então é necessário entendê-las e compreendê-las, para que nós possamos conseguir ter as melhores atitudes possíveis nas nossas escolhas. Tá joia? Então vamos começar agora a live, tentando explicar isso de maneira bem ordenada mesmo, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender
nós existimos como seres humanos, tá? Todo mundo aqui já se olhou no espelho e já percebeu ser um ser humano. Todo mundo aqui, em um momento de reflexão, percebeu que é um ser humano. E quando nós olhamos a nossa própria existência e comparamos a nossa existência com as demais coisas, né, a gente começa a perceber que a realidade, ela é um conjunto de coisas diferentes entre si. O Hélio tá dizendo aí, chamando a atenção, que às vezes cai a transmissão. Tá caindo para todo mundo? Porque para mim aqui tá normal. Tá caindo para todo mundo? Se puderem responder, para mim aqui tá normal, tá fluindo normal. Tá ok também aí? Ah, beleza. Então a gente vai continuando com a live. Tá normal também? Ah, então tá jóia. Vamos lá. Então a primeira coisa que nós percebemos... Obrigado, Pedro. Obrigado, galera aí. Milene. Valeu, Lígia. Então a primeira coisa que nós percebemos é que nós existimos como seres humanos. E quando nós olhamos a nossa existência para a existência das outras coisas da realidade, nós percebemos que nós somos diferentes das outras coisas, né? Em quase todas as lives eu falo sobre isso, mas isso aqui é importante a gente perceber. Se nós observarmos as coisas ao nosso redor, a primeira percepção que nós temos é que as coisas elas possuem uma materialidade. Elas aparecem para nós através da nossa visão dos nossos 5 sentidos, não é isso? Por exemplo, eu estou aqui no meu quarto, eu estou de frente para um celular, estou vendo a mesa, estou vendo a parede, estou vendo a cortina, estou vendo o armário, estou vendo a caneca, estou vendo uma multiplicidade de coisas ao meu redor. Todas essas coisas que eu citei foram criações do ser humano. O ser humano ele aprendeu a manipular a matéria que a natureza forneceu para ele para construir essas coisas. Se você observar essas coisas, todas elas funcionam de maneira mais ou menos passiva. O que eu quero dizer com isso? Essas coisas que eu acabei de citar, elas não têm vida. Falta nelas alguma coisa. Assim como, quando nós olhamos para a natureza, nós percebemos que na natureza existem também corpos que não possuem vida, né? Corpos que estão ali parados e eles são, de certa forma, passivos em relação à existência. Eles não têm uma ação. São corpos sem vida, né? Esses corpos sem vida da natureza, nós chamamos na filosofia de minerais. Então existe uma realidade material chamada de realidade mineral, que é a realidade dos corpos que não possuem vida, que é a realidade dos corpos que não possuem alma, que não são corpos animados, são corpos passivos, nos quais todos os movimentos que ocorrem com eles, todas as transformações que ocorrem com eles, sempre ocorrem de fora para dentro. É sempre uma outra coisa agindo sobre eles, de modo que eles se transformam. Esses são os corpos sem vida. Essa realidade mineral sem vida, está presente também no ser humano. E onde é que essa realidade mineral aparece para o ser humano? Aparece no seu corpo, né? Por exemplo, ó, eu tenho um corpo, tá aqui um rosto, os meus olhos, minha boca, meu nariz, né, as minhas mãos, o meu braço. Esse corpo que faz o Roberto Varela, esse corpo que constitui o Roberto Varela, ele é formado por esses minerais. No entanto, quando eu vejo o Roberto Varela em uma pedra, por exemplo, eu percebo que o Roberto Varela tem vida. Então o Roberto Varela, ele pode agir sobre o seu próprio corpo, diferente de um mineral de uma pedra. Uma pedra não pode agir sobre o seu próprio corpo. Vai ser sempre uma outra coisa que vai agir sobre a pedra. Não sei se vocês estão compreendendo, né? No entanto, preste atenção. Como nós, seres humanos, também temos esse aspecto mineral, nós também, de certa forma, somos passivos frente à existência das outras coisas. Não é isso? Então, por exemplo, a ação do tempo provoca em mim velhice. Por exemplo, não é isso? Eu, por exemplo, eu tenho aqui uma pele, né, um corpo, uma pele, que também se transforma pela ação do tempo, pela ação do clima. Então eu também tenho uma instância meio passiva e mineral no meu ser, que faz parte do meu corpo.
Não é isso? Então perceba que o homem tem em si um aspecto mineral. Olha que coisa interessante. Uma outra coisa que a gente pode perceber, olha que coisa bacana de perceber. O nosso corpo, ele é a junção de vários elementos minerais da natureza. Né? Por exemplo, o fogo, a terra, o ar e a água. Fogo, terra, ar e água, de certa forma, constituem também o nosso corpo. E olha que interessante. Existem pessoas que têm um corpo que tem o fogo como predominante. Tem pessoas que têm um corpo com a água como predominante, o ar como predominante ou a terra como predominante. A predominância desses elementos minerais constitui o que nós chamamos de temperamento. Então olha que interessante. Nós já nascemos com um corpo com um temperamento determinado. Né? Os temperamentos que agora estão na moda da discussão. Né? O colérico, o sanguíneo, o fleumático, né? E o melancólico. Todos esses temperamentos são simbolizados, né, pelo destaque de um elemento mineral em detrimento de outros. Isso é o nosso temperamento. O nosso temperamento já nasce conosco. O temperamento é a nossa parte mineral. O temperamento é como se fosse um receptáculo, onde nós vamos construindo a nossa personalidade em cima. Então nós já nascemos com esse temperamento. Mas o assunto aqui não é temperamento. Só estou fazendo uma introdução. Quando nós continuamos a olhar para a realidade e observamos os minerais, nós observamos também uma outra coisa, que está acima dos minerais, que são os vegetais. Os vegetais, ao contrário dos minerais, já possuem vida. Os minerais, de algum modo, já realizam um movimento por eles mesmos. Né? O vegetal recolhe nutriente, o vegetal se desenvolve, o vegetal cresce, o vegetal absorve luz solar. Ou seja, o vegetal não é passivo frente à realidade. Ele tem um grau de atividade. Por mais que não seja uma atividade daquelas que nós, ao compararmos com o ser humano, dá para chamar de atividade, mas ainda assim ele realiza um movimento interno. Então no vegetal já tem vida. No vegetal já temos ali uma alma. O vegetal já é animado de certa forma. O vegetal tem vida, se reproduz, isso tudo, Cássia. Isso tudo faz parte do movimento vegetal. Agora você veja, Cássia, essa característica vegetal também está presente no homem. O homem também se desenvolve. O homem também cresce. O homem também processa internamente os alimentos. O homem também absorve oxigênio, luz solar. Então o homem também tem um movimento vegetal. Olha que coisa interessante. O homem, inclusive, com seu aspecto racional, com a sua inteligência, com a sua vontade, coisa que o vegetal nem os minerais possuem, o homem ele pode regular esse crescimento. O homem pode disciplinar esse crescimento. Só que vejam que interessante. Quando nós subimos na escala ontológica dos seres e chegamos aos animais, aí a coisa fica mais interessante. Porque você veja, os animais são mais desenvolvidos que os vegetais e os minerais. Os animais já possuem sentidos. Os animais já conseguem captar a forma sensível, a aparência das coisas materiais. Os animais começam a agir de acordo com esses sentidos. E se você observar a existência humana, o homem também tem uma parte animal. O homem também tem 5 sentidos. E é nesse ponto que eu quero chegar. Para nós chegarmos às paixões, quero que vocês prestem bastante atenção. A parte animal do homem é uma parte que já possui um grau de atividade muito superior à sua parte vegetativa, à sua parte vegetal. O homem, assim como os animais, também consegue perceber a aparência das coisas mediante os 5 sentidos, coisa que nem os vegetais e nem os minerais podem fazer. Então o que acontece? Quando nós avistamos as coisas ao nosso redor, utilizando os nossos 5 sentidos, essas coisas, ou os aspectos da aparência dessas coisas, entram dentro do nosso ser. Entram dentro do nosso ser. E são transformadas dentro do nosso ser em sensações. Então, olha que coisa impressionante. Eu uso os meus 5 sentidos, percebo a aparência das coisas entra dentro do meu ser,
como sensações, e lá dentro nasce uma imagem. Então, dentro da minha mente é criada uma imagem que reflete a aparência das coisas materiais ao meu redor. Por exemplo, ó, acabei de olhar essa caneca. Eu capto a aparência da caneca, agora eu vou esconder a caneca. Ó. Basta eu me esforçar imaginativamente que a imagem da caneca aparece aqui dentro para mim. Percebe? Eu tenho uma memória da caneca. Eu tenho uma imagem da caneca. Quem trabalha com essas imagens é a minha imaginação. É a minha imaginação. Então, raciocinem comigo. Se o fato de eu ter 5 sentidos me auxilia para captar a aparência das coisas, e a aparência das coisas forma a matéria-prima da minha imaginação, então eu posso concluir que os animais também possuem imaginação. Os animais também imaginam, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de imaginação. Eu estou no meu quarto, eu não estou na minha cozinha. Mas basta eu me esforçar um pouquinho, olha, que eu consigo construir a imagem da minha geladeira. A imagem da minha geladeira está aqui. A geladeira não está presente, mas a imagem está aqui dentro na minha imaginação. Essa ação que eu acabei de executar, os animais também conseguem fazer. Então o nosso lado animal é o nosso lado imaginativo. É o nosso lado que recolhe imagens através das aparências das coisas recolhidas pelos 5 sentidos. E aí, olha que interessante. Prestem muita atenção. Essas imagens que eu consigo fazer presente com a minha imaginação me afetam de algum modo. Me afetam de algum modo. Né? Por exemplo, acabei de imaginar o hambúrguer. Acabei de imaginar um hambúrguer. Perceba, o hambúrguer não está aqui na minha frente. Eu imaginei. É uma imagem da aparência sensível do hambúrguer. No exato momento que eu imaginei o hambúrguer, aquela imagem me afetou de algum modo. Essa afecção que a imagem produz no meu ser, nós chamamos de afeto. Afeto. Então perceba, a todo momento eu sou afetado pelas imagens que foram retidas na minha imaginação. Percebe a questão? Então, por exemplo, quando você está lá vendo um filme, aí você lembra da pipoca. A pipoca te afeta de algum modo. Te afeta de algum modo. Né? Nasce ali uma afecção. Você não fica neutro frente à imagem da pipoca que nasceu na sua imaginação. Agora perceba, a imaginação, a imagem que você tem da pipoca, a imagem que você tem da pipoca, não veio do nada. Essa imagem está guardada lá numa gavetinha da sua imaginação e veio à tona naquele momento. Mas não veio do nada. Aquela imagem só está na sua imaginação porque em algum momento os seus 5 sentidos captaram a imagem daquele objeto. Tudo que está na sua imaginação, você já tinha percebido antes com os 5 sentidos. Perceberam a jogada? Então nós somos a todo momento afetados pelas imagens que estão na nossa imaginação. A todo momento. Perceberam a questão? Então o processo é mais ou menos assim. Os meus 5 sentidos me possibilitam o acesso ao mundo. Aí eu capto a aparência do mundo. Essa aparência do mundo entra no meu corpo como uma sensação e é traduzido para o meu imaginário, para a minha imaginação, como uma imagem. E aquela imagem fica ali arquivada. Dependendo da força dessa construção, é uma imagem como uma lembrança muito forte, ou dependendo da força, da fraqueza dessa imaginação, é uma imagem muito fraca. Mas aquilo fica, de algum modo, marcado na sua imaginação. Entendem isso? A pergunta é, o que as paixões têm a ver com isso? O que as paixões têm a ver com isso? Presta atenção. As paixões fazem parte do lado animal da nossa alma. As paixões, elas são movimentos da nossa alma que vão, de certa forma, gostar ou não gostar daquela imagem que veio à tona.
Percebe a questão? Então, por exemplo, a imagem veio à tona, aí eu vou ter uma relação com essa imagem. A relação com essa imagem é que nós chamamos de paixão. De paixão. Né? Então, por exemplo, eu desejo pipoca. Tô começando a ver filme, caramba, me bateu um desejo de pipoca. Esse desejo não bateu do nada. A imagem da pipoca apareceu na sua imaginação e como você tem a lembrança de gostar do gosto da pipoca, você então deseja a pipoca. Você então deseja a pipoca. Percebe? Então, as paixões humanas, elas são movimentos da alma humana que se relacionam com as imagens que estão presentes na imaginação. Percebe a questão? A Cássia pergunta, correto chamar esses movimentos de simpatia e antipatia? Perfeito, corretos. Você está usando, inclusive, palavras mais exatas para esse movimento. Né? Então, por exemplo, eu gosto de carne mal passada. A Vitória, minha esposa, gosta de carne bem passada. Ela odeia carne mal passada, ela não gosta de carne mal passada. Então, quando a lembrança de uma carne sangrando aparece na imaginação dela, ela tem um primeiro movimento de antipatia. Esse movimento de antipatia já é o início da paixão. Já é o início da paixão. Então, o que é uma paixão? A paixão é um movimento da alma humana que desperta na medida em que nós nos relacionamos com a imagem que está presente na nossa imaginação, que está presente na nossa memória, que está presente na nossa lembrança. Então é sempre assim. Nós não temos simpatia e antipatia de maneira direta às coisas materiais. Nós temos simpatia ou antipatia em relação às imagens que estão presentes na nossa imaginação. Percebem a questão? Agora vocês observem. O que vai definir a simpatia e a antipatia? O gosto ou não gosto? Porque tem que ter algo que define. Isso não pode ser aleatório. O que define isso? Qual é o critério? O que acontece é o seguinte, presta atenção. Quando nós nascemos, bem bebezinhos, nós somos movidos por essa nossa parte vegetal e um pouquinho já da parte animal. Só que nós não temos matéria-prima na imaginação. A nossa imaginação é pobre. Não é assim? A gente viu pouca coisa, então, caramba, tem poucas imagens no nosso imaginário. Então nós não sabemos muito o que é gostar, o que é não gostar. Tanto é que nossa mãe pega alguma comida, bota na nossa boca, deixa beber, a gente vai lá e come. Gostar ou não gostar vai vir depois. A gente não sabe direito. Porque a gente não tem esse modelo no nosso imaginário. Percebe? A gente não tem esse modelo no nosso imaginário. Então o que acontece? Quando o bebezinho nasce, ele vai crescendo e a personalidade dele, ou seja, o eu dele, de certa forma, a persona dele, vai sendo construída mediante duas coisas. A primeira coisa, uma natureza essencial que já nasce com ele. Aquele bebê, ele já tem ali uma potência de ser pessoa, já tem algo que é só dele e não é dos outros seres humanos, misturado com tudo aquilo que ele vai experimentando e vivenciando e também ajudando a formar o seu eu. Então o ser humano formado, ele é uma mistura de uma natureza que já nasce com ele, mais um outro eu que vai sendo colado pelas nossas vivências. Então podemos dizer, sem medo de errar, que um bebezinho quando nasce, ele só tem meio eu. Ele só tem aquela parte que é mais ou menos natural nele e que ele nem sabe mexer com aquilo. Então o que vai acontecer? Na medida que esse bebezinho vai crescendo, chegando à infância, depois à adolescência, idade adulta e se forma como ser humano, ali ele construiu a sua personalidade. O seu eu está formado. E aí o que acontece? Ele vai ter, de maneira mais embasada, esse gosto não gosto. Essa simpatia, essa antipatia. Percebe? Por exemplo, faz de conta que eu tenha nascido numa cultura onde se coma carne de morcego.
E falam para mim desde sempre que carne de morcego é muito bom. Se o meu eu natural não combater com aquilo, e eu for também formado por esse eu cultural, esse gosto pela carne de morcego vai me acompanhar pro resto da existência. Então, quando eu imaginar a carne de morcego, eu vou salivar. Eu vou sentir simpatia por aquilo. Percebem? A Milena pergunta: quando forçamos a ter simpatia a algo, o que vale é a primeira ideia do subconsciente ou o produto final do pensamento? Excelente a sua pergunta, Milena. Excelente a sua pergunta. Respondendo de maneira direta, em um primeiro momento, o que nós levamos em conta é essa primeira ideia. É esse primeiro gosto ou não gosto que nós julgamos a partir de uma imagem que apareceu naquele momento. Tanto é assim, Milena, que quando, por exemplo, eu tropeço numa pedra, me dá vontade de xingar a pedra. Ou seja, eu nem consegui pensar direito sobre o que aconteceu, o meu reflexo foi de ter uma antipatia pelo ocorrido. Falo, caramba, doeu meu dedo. Que pedra sacana está ali. Você quase xinga a pedra. Então, o que tem mais força no primeiro momento é justamente essa primeira ideia. É esse primeiro gosto ou não gosto em relação à imagem que me aparece. Porque quando eu topo lá na pedra e machuco o dedo, eu tenho a imagem da pedra. Eu capto a imagem, a aparência da pedra e culpo essa imagem. Mas olha que legal, Milena. No segundo momento, tão logo eu começo a refletir sobre o que acabou de acontecer, eu começo a colocar a cabeça no lugar, eu começo a agir com o meu intelecto, com a minha razão, eu começo a perceber, pô, peraí, cara, não faz sentido eu culpar a pedra. A pedra não tem culpa. A pedra não agiu por vontade própria, coçando as mãos e dizendo, vou sacanear o Roberto Varela. Vou me colocar aqui para ele tropeçar. Pô, não faz sentido isso daí. Então, num segundo momento, eu sou capaz de fazer uma avaliação melhor da circunstância. Percebe a questão? Então, aproveitando da sua pergunta, Milena, que é muito boa, olha que interessante. Nós nos relacionamos com a imagem que está presente no nosso imaginário, com uma simpatia e com uma antipatia, que não fecham a discussão. Tão logo eu começo a usar a inteligência para avaliar melhor o que aconteceu, ou para avaliar melhor essa imagem, aí eu começo a ter um julgamento mais próximo da verdade sobre o que aconteceu. E aí essa afeição ou falta de afeição, essa simpatia, essa antipatia, eu posso tomar de uma maneira mais justa. Eu posso julgar de uma maneira mais justa. Agora você perceba, Milena, os animais não julgam as coisas pela justiça. Os animais estão presos a essa primeira ideia. Eles têm um movimento mais ou menos autômato, reflexivo, em relação ao gosto ou não gosto. Tão logo um leão avista uma zebra, a imagem da zebra aparece no seu imaginário, o faz lembrar como uma carne gostosa, e ele age por impulso de caçar a zebra. Ele age por impulso de caçar a zebra. Então podemos dizer, sem medo de errar, que o leão em nenhum momento vai passar por esse segundo momento de refletir sobre a situação para observar qual ação tomar. Ele sempre está preso a esse primeiro instinto, a esse primeiro autômato. Percebe? Assim agem os animais. E assim os homens, sem a personalidade formada, também agem. Percebem a questão? A Milena pergunta, como podemos controlar essa primeira vontade? Porque normalmente é o que gera as nossas atitudes ruins. Excelente pergunta. O que acontece é o seguinte, Milena. Nós escalamos a escala ontológica da realidade. Ó. Mineral, vegetal, animal. Só que olha só. Apesar de nós possuirmos um corpo mineral, nosso temperamento, possuirmos o movimento interno vegetal e possuirmos esse movimento da paixão que é animal, nós temos que ter uma outra característica que não existe, nos outros seres, que é a característica da inteligência.
da racionalidade, da razão, do intelecto. E aí, olha que coisa impressionante. O nosso intelecto é capaz de compreender o nosso temperamento mineral, é capaz de compreender o nosso movimento vegetal e é capaz de compreender o nosso movimento sensitivo animal. É capaz de compreender a nossa própria imaginação. E aí, o que acontece? Olha que coisa impressionante. Além da nossa razão, do nosso intelecto poder fazer isso tudo, o nosso intelecto também é capaz de compreender as coisas do mundo. Mas não pela sua aparência sensível, mas por aquilo que as coisas possuem de mais essencial. Então nós podemos compreender o que as coisas são de fato. O leão capta a forma sensível da zebra e lembra do sabor da carne. Nós podemos fazer isso? Podemos, mas podemos muito mais. Nós podemos, por exemplo, criar uma ciência chamada biologia, que nos explica a essência do que é a zebra. Olha a diferença. Nós sabemos exatamente o que é a zebra, para além das meras características da aparência da zebra. E aí o que acontece? Olha que coisa impressionante. Como a nossa razão consegue captar os movimentos da nossa alma e a essência das coisas ao nosso redor, então a nossa razão, ela é uma parte da nossa alma que pode mediar melhor a reação às circunstâncias. Mediar melhor a reação às circunstâncias. Então a razão, ela pode olhar para as próprias paixões animais e dizer o seguinte: olha, desejar é bom, desde que eu consiga captar o bem maior do objeto desejado. Olha, sentir ira pode ser bom, desde que eu sinta a ira daquilo que mereça a minha ira. Então a minha razão, ela vai servir como uma espécie de mediania entre as paixões que aparecem dentro de mim, que ficam me forçando a me movimentar, e as circunstâncias de fora que vão aparecendo e que eu consigo compreender. Percebe a questão? É isso que faz um ser humano íntegro. É isso que faz o ser humano moral. É o que a Cássia diz. Vamos ver. O ato de deliberar, acredito que seja a parte mais racional para lidar com essa questão. Exatamente. O que é deliberar? Deliberar é fazer exatamente isso. É perceber os movimentos internos das minhas paixões, que estão ali querendo movimentar o meu corpo, e fazer ali uma conta básica com as circunstâncias que vão aparecendo de fora para dentro. Como a minha razão tem capacidade de entender as duas coisas, então é ela que vai me possibilitar deliberar. Ou seja, escolher da melhor maneira possível. Entende as questões? Mas, professor, e as paixões, cara? Pô, as paixões estão aí dentro da gente. A gente tem imaginação, caramba. Toda hora nós estamos lembrando de imagens, de aparência das coisas, isso desperta as nossas paixões. A questão aqui não é negar as paixões. Negar as paixões é algo impossível. O que você pode fazer é ajustar a intensidade das paixões com a sua capacidade racional, para que você possa agir da maneira mais correta possível. Entende a questão? Ó, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, tá? Eu lembrei da pizza, de uma pizza Maracanã de presunto e queijo. Pô, na hora minha boca saliva, eu tô com fome, cara. A fome é um desejo. A fome é um desejo motivado pelo quê? Pela imagem da pizza. Então eu tô com fome de pizza. Aí o que eu faço? Eu vou lá, ligo pro delivery e peço uma pizza Maracanã. Show! Abri a pizza Maracanã, cheiro gostoso, né? O sentido de novo, ó, aguçando, reforçando a imagem da pizza no meu imaginário e aumentando o meu desejo. Aí eu vou e saboreio uma primeira fatia de pizza, cara. Eu tô lá comendo a fatia de pizza, com muito desejo, satisfazendo o meu desejo. Pô, nesse momento eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu sou o homem mais feliz do mundo, cara. Tô comendo a pizza que eu tanto desejava. Eu não tô preocupado em me alimentar. Essa parte vegetativa vai fazendo de maneira automática. A questão é o lado animal, tá me movimentando, tô saboreando a pizza. Cara, comi a primeira fatia.
O desejo continua, porque a lembrança da pizza tá ali mais forte do que nunca. Aí o desejo, ele quer o quê? Um segundo pedaço de pizza. O que eu faço? Vou pro segundo pedaço de pizza. Vou lá e saboreio o segundo pedaço de pizza. Terminei o segundo pedaço, o desejo continua. Pizza, quero mais pizza. Se você der mole pro desejo, que é uma paixão animal, o desejo vai movimentar o seu corpo para comer a Maracanã inteira. Porque ele quer movimentar, ele expande, ele é um fogo, ó. Ele expande, ele movimenta o corpo. Ele quer mais pizza. Só que olha que interessante, o homem possui a razão. E o homem, quando possui a razão sabe o seguinte, sabe o que é a pizza de fato, e sabe o movimento chamado desejo de fato também, como uma paixão humana. Então o que a razão faz? Tenta mediar essas duas coisas. E aí a razão diz para o desejo o seguinte, olha, acalme um pouco, cara. Você precisa de ordem. Não dá para comer a pizza inteira. Se você comer a pizza inteira, olha, você vai encher demais, vai ficar empazinado, vai sofrer, vai atrapalhar tudo. Vai atrapalhar o lado vegetal, vai atrapalhar o lado animal e vai me atrapalhar também, porque eu não vou conseguir pensar em mais nada. Então a razão tenta botar freio no impulso do desejo, que é o impulso animal. Percebe a questão? Se a razão não colocar esse freio, o que vai acontecer? Eu vou comer a pizza Maracanã inteira e aí a minha razão tardiamente vai vir com a culpa. Putz, por que eu comi a pizza inteira? Por que eu comi a pizza inteira? Percebe a questão? Então o que aconteceu nesse exemplo que eu acabei de dar? Aconteceu o seguinte, a razão, que é a parte mais nobre humana, que os outros seres da realidade não possuem, a razão que é a parte mais nobre humana perdeu a batalha para uma parte inferior que é a parte animal. Isso significa dizer que eu fui escravo duas vezes. Eu fui escravo da paixão animal intitulada desejo e fui escravo de um bem material chamado pizza. Fui escravo dos dois. Fui escravo dos dois. Então, ao contrário do que dizem no mundo de hoje, obedecer de maneira cega os desejos não é sinal de liberdade. É sinal de escravidão. Escravidão. Percebam, a questão não é não obedecer os desejos. Você tem que obedecer os desejos na medida exata. Só que o desejo não pode te dar a medida exata. A imaginação não pode te dar a medida exata. A única coisa que tem dentro de você que te dá a medida exata é a razão. É a inteligência. É a razão que te dá a medida exata. Então você observe. O ser humano que não observa as paixões dentro de si. O ser humano que não usa a razão para entender as coisas ao redor, para além das meras aparências, esse indivíduo, ele vai ser escravo sempre. Escravo sempre. Ele sempre vai ser escravo das paixões e da aparência material das coisas. Não tem jeito. Então perceba que o desejo é um movimento da alma, uma paixão da alma, que pede para ser regido pela razão. Ah, mas nos animais isso não acontece. É óbvio que não, os animais não têm razão. Vai dando milho pra galinha, cara. A galinha vai comer até o limite do seu próprio corpo. Aí ela para de comer. Não tem limite a galinha, cara. Você tem, meu filho. E o limite quem determina é a sua razão. É a sua capacidade intelectual que te faz ser humano. Né? A Milena pergunta, a carência poderia ser considerada algo insaciável, sendo suprida somente por um momento? Perfeito, Milena. O que é a carência, cara? A carência é a característica de um indivíduo humano que não sabe usar a própria razão. O que é um indivíduo carente, cara? O indivíduo carente é o indivíduo que colocou na cabeça o seguinte, olha, eu não posso viver sem aquilo. Eu sou carente daquilo. Então, meu filho, sinto te dizer, você é escravo daquilo. Você é escravo da sua imaginação. Você não é livre. Ó, o indivíduo extremamente carente não pode ser livre. Porque a razão dele, quando está ativa, quando está agindo,
vai perceber que o nível de desejo de um ser humano deve estar de acordo ao objeto desejável. Não pode estar acima dele. Entende a questão? Por exemplo, eu tenho fome, eu vou comer pizza. Não, vou usar o exemplo da carência, melhor dizendo. Exemplo da carência. Ai, meu Deus, a minha namorada me largou. Minha namorada ficou com outro. Eu não sei mais viver. Sou carente. Estou carente. Olha, meu filho, você não colocou a cabeça no lugar. Você está cego pelo desejo. Você continua desejando um objeto que você não pode ter. Se você tivesse usado a razão e compreendido o objeto do desejo, o movimento da sua alma, você perceberia que, olha, aquilo acabou, meu filho. Ponto final. Cai na realidade. A sua razão é que tem que determinar o desejo. Porque se sua razão não determinar o seu desejo nesse exemplo, você vai viver a vida inteira carente, infeliz. Não vai ter jeito. Você sempre vai ter um sentimento, caramba, se ela estivesse aqui comigo, eu seria feliz. Você vai ter essa imagem. Só que, olha, você está querendo o impossível. Isso é carência. Não vai rolar, cara. Não vai rolar. Né? O Gustavo pergunta, como educamos nossa razão para não sermos escravos dos desejos? Como educamos nossa razão para não sermos escravos dos desejos? Olha, o primeiro passo é o que estamos tentando dar aqui na live, cara. É você tentar observar esses movimentos do desejo dentro de você. Quando é que eles surgem, como eles surgem, qual é a imagem que despertou o desejo, qual foi a experiência sensitiva que produziu aquela imagem no seu imaginário, e assim por diante. E assim por diante. Perceba o seguinte, os nossos sentidos, eles vão captando tudo. Aí tudo vira uma massa que é o imaginário. Se você não ficar observando esses movimentos, a sua razão vai perder sempre. Então o primeiro passo, Gustavo, é fazer com que a sua inteligência perceba a origem do desejo. Depois você vai chegar à imagem que despertou o desejo. Depois você vai tentar lembrar qual foi a experiência sensitiva que trouxe aquela imagem para o seu imaginário. Só de você fazer esse mapeamento, a sua razão já está começando a controlar o seu desejo. Buscar a causa do desejo já é meio que controlá-la, discipliná-la. Porque o grande objetivo do homem não é destruir o desejo, mas disciplinar o desejo. Disciplinar o desejo para que o desejo possa desejar apenas aquilo que não atrapalhe a ação da inteligência. Esse é o objetivo. Porque raciocine comigo, Gustavo. Se a inteligência é a parte mais nobre do ser humano, é ela que tem que agir livremente. Se eu estou deixando que a minha razão seja escrava do meu desejo, então é meu desejo que está controlando. Então eu estou me rebaixando a um animal. Então olha só, a minha inteligência não vai enxergar direito. Ela vai ser sempre escrava dos desejos. A Milena pergunta, podemos afirmar que existem pessoas escravas também da razão? Exemplo, pessoas pessimistas que não sabem usufruir dos prazeres. Isso não é ser escravo da razão. Muito boa sua pergunta, Milena. Não existe escravidão da razão. Não existe escravidão do intelecto. Uma pessoa pessimista, uma pessoa deprimida, uma pessoa negativa, uma pessoa que não busca realizar os desejos, é também escrava das paixões. É também escrava das paixões. Né? Por exemplo, uma pessoa extremamente tímida. Uma pessoa extremamente tímida é escrava das paixões. Né? Porque o desejo pode te escravizar buscando a realização. Ou o desejo também pode te escravizar não buscando a realização. Olha que loucura. A não realização dos desejos por uma outra paixão que confronta o desejo, como por exemplo o medo, também te escraviza. Você entende? Ó, pessoa que não realiza desejo nenhum e pessoa que realiza os desejos de maneira desordenada, essas duas pessoas são escravas. Essas duas pessoas são escravas. E as duas pessoas não possuem o controle da razão. São as pessoas que não usam a inteligência da maneira adequada. São pessoas que têm um desejo desordenado. São pessoas que são escravas das paixões. Percebe? O desejo está dentro também da pessoa que não realiza o desejo.
Entende? Ó, a pessoa que realiza o desejo de maneira desordenada. Vamos imaginar alguém aqui, ó. Vamos imaginar dois extremos, tá? Para a coisa funcionar. Imagine um ninfomaníaco, que é escravo do desejo sexual, e uma pessoa que não consegue satisfazer o desejo sexual em hipótese alguma. Não por escolha própria, voluntária, mas que não consegue, tem medo do outro. Ó, esses dois sofrem. Esses dois são escravos dos desejos. Pelo excesso e pela falta. Pela desordem e pela falta. Percebe que os dois não usam a razão. Olha, uma pessoa que não tem relação sexual com a outra por medo não é uma pessoa virtuosa. Agora, uma pessoa que descobriu a sua vocação de viver um celibato, sei lá, para poder ser um padre, escolheu pela razão, disciplinou os desejos e falou, olha, eu não vou ter mais relação sexual por uma opção voluntária da minha razão. Ó, esse é virtuoso. O que define a diferença de um para outro? Simples. Um foi escravo do medo, o outro agiu pela razão, caramba. Entende? Você não vai comparar um indivíduo que não consegue se alimentar de maneira alguma, porque é escravo da aparência do corpo, com uma pessoa que racionalmente elaborou uma dieta para si, pô. Os dois não comem, mas a motivação é completamente diferente. Uma motivação é de escravidão à aparência, o outro é motivação racional. Entende o negócio? O Hélio pergunta, então quase tudo no mundo nos escraviza. Exatamente, Hélio. Na verdade, Hélio, vivemos num mundo tão decadente onde a escravidão passou a ser chamada de liberdade, cara. Então as pessoas acham, não, vou sair por aí realizando meus desejos. Mal sabe que a pessoa não tá percebendo que ela é escrava, cara. Escrava do mundo. A Milena pergunta, então só adquirimos a liberdade quando atingimos o controle total da razão? Ou seremos eternamente reféns? Não. Nós somos livres na medida em que, como você bem disse, temos o controle das paixões pela razão. Controlar as paixões não é eliminá-las, é discipliná-las. Discipliná-las. Fazerem com que elas possam agir para ajudar a razão e não atrapalhar a razão. Entende a questão? Olha, Milena, é uma das piores mesmo. Então olha que interessante, Milena. Um ser humano ele pode estar preso na Conchichina, sei lá, lá no final, sei lá, no Polo Norte, preso lá, podendo andar num cubículo, sendo alimentado de qualquer jeito, e mesmo assim ser um ser humano íntegro. Porque ele, apesar de estar preso naquele cubículo materialmente, ele não se limita a ficar preso ali espiritualmente, racionalmente. Ao mesmo tempo, você tem seres humanos, hoje adolescentes, que têm tudo na mão e são escravos do desejo, porra. Escravos do mundo. Intenção que a Milena pergunta, ó. As redes sociais seriam consideradas atualmente como uma paixão? Ó, as redes sociais são elementos do mundo que se nós dermos mole, escravizam as nossas paixões. E as nossas paixões passam a escravizar a nossa razão. Agora, se eu sou um indivíduo racional, autônomo e livre, eu disciplino as minhas paixões para que elas possam absorver somente o que tem de melhor nas redes sociais. Entende a diferença? Entendeu a questão? É isso que a gente tem que perceber. O inimigo não é a coisa. A coisa só passa a ser o inimigo se a minha paixão está desordenada.
Aí a minha paixão se escraviza à coisa, a coisa acaba comandando a minha paixão, e a minha paixão acaba comandando a minha razão. Aí tá tudo perdido. Aí eu viro um medíocre. Entende o negócio? Eu vou dar um exemplo, cara. Tem pessoas petrificadas pelo medo da pandemia. Da pandemia. O que essas pessoas fazem? Como elas não usam o intelecto para tentar entender o que é esse negócio chamado de pandemia, suas implicações de saúde, suas implicações médicas, suas implicações políticas, suas implicações sociais. Se a pessoa não buscar entender isso, sabe o que vai acontecer? Toda essa força midiática vai captar a paixão dele, que é o medo. Esse medo, então, vai captar a razão, a inteligência dessa pessoa. Aí pronto, a pessoa fica petrificada de medo. Aí não adianta falar com ela tá cega. Cega por uma paixão chamada medo. Então, cara, assim, se você não compreende esse movimento das paixões dentro de você, você não vai ter inteligência limpa também para compreender as coisas que estão ao seu redor. Você vai ficar sempre limitado à aparência das coisas. Ó, igual a ira. A ira é a mesma coisa. A ira é a mesma coisa. O que é a ira? A ira também é um movimento da alma humana relacionada à parte animal. É uma paixão. Né? Então, por exemplo, eu chutei uma pedra. Pô, na hora, cara, a imagem da pedra misturada com a dor sensível do tato produz em mim uma ira. Então, automaticamente, eu tenho um desejo, uma vontade de xingar a pedra. É a ira me movimentando. Só que olha só, se eu tenho a razão no lugar, de modo que ela discipline a ira, discipline essa paixão da ira, eu vou meditar melhor sobre as circunstâncias, sobre o assunto, eu sei o que é uma pedra, eu sei o que movimentou aquela minha ira, e através dessa mediação provocada pela minha razão, iniciada pela minha razão, eu vou pensar, olha, cara, não tem por que eu xingar a pedra. Aconteceu. Aconteceu. Bola pra frente. Isso não pode acabar com o meu dia. Se tropeçar numa pedra e machucar o dedão, acabar com o meu dia, eu tô passando atestado de escravo. Eu tô passando atestado de escravo da ira. Pior, tô passando atestado de escravo da pedra. Da pedra que na escala ontológica tá lá embaixo. Abaixo dos vegetais. Entendeu a questão? Né? Por exemplo, eu já vi com meus próprios olhos, cara. Adolescente quebrar o celular, deixou cair o celular, quebrou o celular, o adolescente ficar desesperado e pedir pra mãe comprar outra, a mãe não comprar e ele xingar a mãe. Vem cá, meu filho, essa ira sua é desordenada. Essa ira sua aí não tem cabimento. Xingar a sua mãe porque você quebrou o celular, cara, você tá com a ira desordenada. Você tá apresentando uma imaturidade. O que é uma pessoa imatura? É uma pessoa que não tem essa força racional para disciplinar as paixões que vieram dos afetos. Entende o negócio? O que um homem maduro faz? O homem maduro só vai sentir ira em relação àquilo que merece a nossa ira. E do mesma forma que o desejo pode atrapalhar a nossa vida pelo excesso, pela falta, a ira é a mesma coisa. Eu me sentir irado por qualquer coisinha é ser escravo da aparência das coisas. Mas também não sentir ira a respeito daquilo que merece a nossa ira também é escravidão. Também é escravidão. Tô andando na rua, tem um homem forte batendo numa mulher. Olha só, se eu finjo que eu não vi e passei direto, eu estou negando a minha humanidade. Eu estou demonstrando ter uma razão fraca ao ponto de ser escravo da minha falta de ira.
Eu estou sendo escravo do meu medo. Entende a questão? O Gustavo pergunta, uma quantidade de ira é necessária? É óbvio que é. É óbvio que é. Repito, o objetivo do ser humano íntegro não é negar as paixões, mas ordená-las. Mas ordená-las. Você citou muito bem Jesus, cara. Se temos um exemplo de humanidade íntegra e perfeita, é Jesus Cristo, pô. Jesus Cristo, você tem vários episódios. Ao mesmo tempo que você tem um episódio no qual Jesus Cristo vira a outra face passivamente, você tem o mesmo Jesus Cristo expulsando os vendilhões do templo com chicotada, muito irado. Então você pode perguntar, mas vem cá, como assim? Como assim? Esse cara aí não é sensato, é doido, ele age diferente? Não, não é doido. Ele é a razão ordenada à vontade, de modo que ordena as paixões de maneira perfeita. Segundo uma primeira circunstância, aquela ação foi melhor. Em relação à segunda circunstância, a outra ação foi melhor. Porque ele leu a circunstância. Ele compreende os movimentos da própria alma. Entende o negócio? Então a ira ela tem que ser ordenada. Se você não ordenar a sua ira, ou você vai agir como escravo da ira desordenada para o excesso, ou você vai ser escravo do medo ao ponto de não agir com a ira quando for necessário. Entende? Hoje em dia nós vivemos, por exemplo, uma ideologia contemporânea da extrema passividade. Você pergunta para adolescente, fala, pô, e aí, cara? Não, sou de boas. Olha, esse ser de boas, essa coisa, né, mesquinha, é uma boa e uma bela desculpa para o medo. Ser de boas, ficar em cima do muro, olha, isso daí é escravidão, cara. Escravidão. Você não é capaz de ter uma razão forte de liberar a ira quando a circunstância pede a ira justa. Né? A Milena diz, ó, a ira é necessária, mas devemos se aquietar e resolver a pendência depois ou resolver de imediato? Vai depender, Milena. Vai depender da velocidade que a sua razão possui para analisar a circunstância. Para perceber se aquela circunstância, em sua essência, merece a nossa ira ou não. Pô, mas fazer isso é difícil. É óbvio que é difícil. Como é que eu fortaleço a minha razão para poder fazer isso de maneira mais rápida? Nutrindo bons hábitos. Nutrindo bons hábitos. Então, olha só, Milena, presta atenção. Treinar a inteligência para perceber as circunstâncias e liberar ou não liberar as paixões, fazer com que você consiga agir de maneira mais rápida possível, fortalecer a razão nesse sentido, você só pode fazer isso mediante um hábito. Ao hábito. O que define o caráter de uma pessoa, ou a força de personalidade de uma pessoa, é o hábito. É o hábito. É o hábito que vai fortalecer a razão. Pô, pessoas que poluem o próprio imaginário, consumindo qualquer aparência de coisas, sem nenhum tipo de critério, que tem um imaginário todo poluído, cara, tá causando problema para si mesmo. É um hábito ruim. Agora, pessoas que estão acostumadas habitualmente a usar a razão para tentar compreender as coisas na hora que elas acontecem, está fortalecendo a razão através do hábito. Então, os hábitos ruins enfraquecem a razão e fortalecem as paixões, e os bons hábitos fortalecem a razão para disciplinar as paixões. Entendeu isso aí, Milena? Roberto pergunta, professor, cheguei agora, não sei se já falou sobre isso. Como desenvolver esse feeling de, em certos momentos, dar a outra face e em outros explodir? Da maneira que eu acabei de explicar. Buscando conhecer a essência das coisas ao seu redor. E buscando também conhecer as causas dos movimentos das paixões da sua alma. Somente assim é que você consegue ter o critério adequado para agir da maneira na qual a circunstância pede.
Percebe? Tem hora que é melhor fugir, tem hora que é melhor enfrentar, tem hora que é melhor explodir, tem hora que é melhor se acalmar. Agora, quem vai definir isso? É a razão. Ó, e não adianta vir com um código moral completo, um código civilizacional de leis e regras. Isso daí, leis e regras, nos ajudam. Mas olha, elas não conseguem resolver os problemas, porque as circunstâncias, elas são surpreendentes. Então a única maneira de agir sobre elas é fortalecendo habitualmente o uso da razão. Você entende o negócio? Porque olha só, se você falar assim, não, a partir de hoje eu vou agir obedecendo um código moral de maneira cega. Vou pegar aqui esse código moral bonitinho e vou agir de maneira cega obedecendo esse código moral. Cara, vai dar tudo errado. Você vai se transformar, sabe no quê? No fundamentalista. No fundamentalista. Aí você vai gostar das regras pelas paixões e não pela razão. Se ligou? E você não pode ser um escravo cego das regras. Não pode. Senão você perde sua liberdade e não vai saber agir nas circunstâncias. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Ó, matar é errado. É óbvio. Qualquer constituição de país civilizado fala, ó, é proibido matar outra pessoa, pô. É proibido assassinato. Verdade, é proibido. Pô, essa regra moral nos ajuda. É óbvio que nos ajuda. Mas tenta obedecê-la de maneira cega pra você ver. Se você obedecer ela de maneira cega, cara, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma circunstância que vai escapar da regra. E aí você não vai saber como agir. Vai entrar, sei lá, um estuprador assassino na sua casa, vai querer estuprar sua esposa, matar todo mundo. Sabe o que você vai fazer? Você não vai matar o bandido em autodefesa. Você não vai se defender, cara. Você vai aceitar. Vai aceitar. E aí vai achar apaixonadamente uma explicação artificial pro seu medo que te escravizou naquele momento. Aí você fala, não reagi porque eu não posso agredir as pessoas. Olha, meu filho, desculpa, você agiu de maneira imoral nessa situação. Se ao invés de proteger o mais fraco, defendendo o mais fraco daquele que quer agredir, você fez o contrário. Você ajudou o agressor. Você agiu imoralmente. Por quê? Porque quis obedecer cegamente uma regra moral. E pior, você foi hipócrita ao ponto de justificar a falta de ação, fingindo que não foi o medo que te petrificou, que não foi o medo que te escravizou, fingindo que eu não sou moral aqui, não quis agredir o bandido e tal. Ó, isso não funciona. Isso daí, ó, defender esse tipo de tese é fugir da realidade. É fugir da realidade. É igual agora nessa pandemia. Pô, cara, tem pessoas dedurando as outras, cara. Ah, fulano saiu na rua, fulano abriu o comércio. Cara, aí o policial vai lá, fecha o comércio do cara, agride o cara fisicamente, tem gente apoiando isso. Olha que loucura, cara. Mas por que as pessoas apoiam esse tipo de coisa? Simples, porque elas são escravas de um medo da morte. Elas nunca refletiram sobre a morte, nunca meditaram sobre a morte, não sabem o que é a morte, nunca meditaram na possibilidade de ter uma alma dentro delas, da alma delas ser imortal de certa forma, nunca meditaram sobre isso. Então é óbvio que elas vão ser escravas do medinho. E ao serem escravas do medinho, elas acabam agindo de maneira covarde, imoral. Ação imoral isso daí. Percebe o negócio? Então, eu creio que essa live tenha nos ajudado a percebermos que nós temos uma inteligência que ela existe para que possa perceber duas coisas. Nossa inteligência existe para entender duas coisas. Primeira coisa, os movimentos que as paixões produzem na nossa alma. Segunda coisa, observar que essas paixões surgiram da imaginação e de coisas que percebemos em relação à aparência do mundo. E a nossa inteligência também existe para observar a essência das coisas e das circunstâncias que nos cercam. Se a minha inteligência não perceber o movimento das paixões, a origem das paixões,
ao mesmo tempo que busca observar e conhecer o mundo, para além da aparência, minha razão não consegue fazer esse movimento duplo, eu sempre serei escravo das paixões. E como as minhas paixões são escravas do mundo material, então sempre serei escravo do mundo material. Em última instância, é isso que acontece. Tá claro isso? Ok? Se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Se não, acho que conseguimos andar bem hoje, né? É muito importante nós meditarmos a respeito desses impulsos que ocorrem dentro da gente que nos forçam a agir. A gente tem que observar da onde eles vieram. Da onde eles vieram. Para que nós possamos usar a razão de maneira um pouco mais fria e calculista para relacionar esse impulso que surgiu dentro de nós com a circunstância que apareceu. Porque se nós não fizermos isso, as nossas ações nunca vão estar de acordo com aquilo que é o justo, o belo e o verdadeiro. Não é isso? Você poderia sugerir hábitos que melhoram a racionalidade? Muito boa sua pergunta, Milena. Um hábito bom, interessante, tá? É ler bastante literatura. Pode parecer besteira e pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. O que acontece? O que é a literatura? A literatura é um conjunto de narrativas que repetem os modelos de narrativas humanas. Então, por exemplo, estou lá lendo, sei lá, a Bíblia, Sagradas Escrituras. Aquelas histórias que estão sendo contadas nas Sagradas Escrituras, elas não estão ali à toa. Elas remontam narrativas possíveis humanas. Então, por exemplo, vai ter uma narrativa lá nas Sagradas Escrituras que nos explica um indivíduo agindo com ódio, com ira. Então, se você ler e entender bem aquela história, você vai conseguir imaginar, forçar a sua imaginação a criar uma imagem de uma situação possível para você. Então você já vai se preparando para aquela situação que pode ocorrer na sua vida. Entende a questão? Por exemplo, sei lá, vamos dar um outro exemplo. Você lê lá Crime e Castigo do Dostoiévski, tá? Conta a trajetória do Raskolnikov, que assassina uma mulher e convive com a culpa. Né? Ele se sente culpado o livro inteiro. Cara, culpa é um movimento natural da vida humana. Então, se a minha razão compreende bem a essência daquela história, eu já estou treinando a minha razão a disciplinar o meu imaginário. Para que quando acontecer algo parecido comigo, quando eu sentir culpa, eu saber melhor como lidar com ela. Você entendeu, Milena? Então, cara, ler bastante literatura é muito importante, cara. É muito importante. Né? Um outro conselho que eu posso te dar é refletir sobre a sua própria vida. Né? Tentar puxar na lembrança coisas que você já viveu, cara. Coisas que você já viveu. Fala assim, cara, eu já vivi aquilo, eu já fiz merda ali, eu já agi certo aqui, as pessoas já me traíram, eu já traí as pessoas, já fiz um monte de sacanagem, já fui sacaneado. E avaliar com a razão todas essas narrativas que você já viveu para tentar entendê-las de novo. Como se você tivesse que confessar para você mesmo o que você viveu. Eu vou te dar um conselho, ô Milena, um conselho que ajuda muito. Confesse para você mesmo o que você já fez. Repita as histórias que você já viveu, até verbalmente mesmo, ou escrevendo num diário. Ó, isso aí ajuda muito, cara. Que vai fazer a sua razão repensar a própria história. Aí a sua razão vai olhar para a história que você viveu e falar assim, pô, errei aqui, acertei aqui. Aqui eu não percebi o movimento da paixão, aqui eu já percebi. Entende? E aí você começa a treinar a razão a fazer essa mediação entre o movimento das paixões e as circunstâncias reais que vão acontecendo. Então isso também é um outro conselho. Funciona, cara. Quando a gente verbaliza e confessa algo para nós mesmos, a gente passa a reviver aquilo, cara. E a gente acha exatamente onde a gente errou. Exatamente. É igualzinho tropeçar na pedra, né? Você tropeça na pedra, o seu reflexo é xingar a pedra. Mas tão logo você confessa para você mesmo o que acabou de acontecer, aí você verifica racionalmente que a culpa não é da pedra. A culpa é sua, porra. Você que estava desatento. Você entende o negócio?
tem uma história muito interessante de um soldado alemão nazista que foi julgado após a guerra, né? Foi julgado após a guerra. A Mireille diz aqui, disciplinar as paixões nas atividades físicas. Funciona também, um excelente conselho. Muito bem colocado, né? Você pode também disciplinar as paixões através das atividades físicas. Por quê? O que acontece? Quando você vai, por exemplo, para a academia, ou vai disputar um esporte, você necessita de um mínimo de disciplina. Então a sua razão vai forçando, né, as suas paixões a perderem força para liberarem mais o corpo, ou movimentarem o corpo na direção certa. É um bom exercício, muito bem lembrado, Mireille. Excelente, né? Mas voltando aqui à questão da confissão, é muito interessante isso. Quando você verbaliza para você mesmo uma narrativa, aquilo se torna verdade de novo. Por isso que nas grandes tradições o verbo é simbolizado pela verdade, né? No início era o verbo se fez carne. Ó. O homem é o único ser que verbaliza entre os animais. Ó. Isso tudo tem a ver com verdade. Então o que acontece? Quando você confessa para si mesmo tudo o que você fez, você revive aquela verdade. E aí você analisa de uma maneira mais exata, para perceber onde você fez merda, onde você errou. Aí tem uma história interessante, olha que legal. Que legal, não, a história é trágica, mas é legal para o nosso momento agora. Um soldado alemão, né, no período pós-guerra, ali da Segunda Guerra, ele foi ser julgado naquele famoso julgamento de Nuremberg, né? E, na verdade, ele era um soldado, era um militar de alta patente, nem era soldado raso. E aí ele foi julgado pelos crimes que ele cometeu, estuprou judia, fez um monte de coisa, tal, matou judeu. E aí ele foi ser julgado, e antes do julgamento, segundo relatos de outros soldados alemães que também seriam julgados, ele chegou antes do julgamento para esses soldados e disse o seguinte: olha, eu não sei vocês, mas no julgamento eu vou contar tudo o que eu fiz, porque o que eu fiz está certo. Né? Eu lutei lá do lado do Hitler, lutei por uma causa que eu entendo ser boa, então eu matei todo mundo e eu acho que o que eu fiz é certo. Então eu vou falar tudo, eu não tô nem aí. Se me matarem, se me aprisionarem, eu vou ser aprisionado ou vou morrer heroicamente. Então o cara tinha essa cabeça. Aí beleza, começou o julgamento, abriu-se o julgamento. Aí ele começou a falar com muito orgulho o que ele tinha feito. Estuprei mesmo judia, matei judeu, tudo em nome da pureza da raça, eu tô fazendo uma coisa aqui que vocês não compreendem. Aí ele foi falando com muito orgulho aquilo que ele tinha feito, né? Só que olha que interessante, na medida que ele foi falando, a plateia foi se emocionando muito, porque o que ele estava falando era muito pesado, era muito pior do que eles imaginavam. Falou, pô, esse cara aí fez coisas piores. E ele fala com orgulho. Só que olha que interessante, na medida que ele ia verbalizando aquelas verdades, a voz dele foi passando de orgulhosa para uma voz mais falha. Ele foi ficando fanho, ele foi meio que gaguejando. Ele começou a perceber aquilo que ele tinha feito naquela hora da confissão no julgamento. Aí ele começou a gaguejar, começou a vacilar com as palavras, aí ele caiu em si, cara, naquela hora. Ele pensou, falou, caramba, eu sou um monstro. Olha, eu sou um monstro. Olha só o que ele fez. Ele confessou para ele, para a plateia, o que ele tinha feito e percebeu naquele momento, ele reviveu aquela verdade, aquela circunstância e percebeu só naquele momento que ele era um monstro. O clima ficou muito pesado, encerraram lá o julgamento, ele voltou para a prisão para continuar o julgamento no dia seguinte. No dia seguinte, quando vão na cela, ele tinha se suicidado, cara. O cara se suicidou. Por que eu estou trazendo essa história? Para mostrar que um bom exercício para a razão é habituá-la a conhecer possíveis circunstâncias da vida humana. A habituá-la às circunstâncias da vida humana nas quais aquele indivíduo agiu errado pelas paixões desordenadas. Então, quanto mais modelos de narrativas eu tenho de pessoas que agiram de maneira correta ou de maneira errada, mais eu vou estar treinando a minha razão para diferenciar o que é certo e o que é errado. Mais eu vou estar aumentando o poder da minha razão para que ela fique forte ao ponto de disciplinar as minhas paixões na hora derradeira que eu tiver que tomar uma ação. É isso que vai fazer a minha liberdade. A liberdade
conquistar sua própria liberdade e agir de maneira autônoma significa treinar a razão para ela ficar forte ao ponto dela disciplinar as paixões. Para que as paixões, como o desejo e a ira, possam desejar o que é desejável e se sentir iradas por aquilo que merece a nossa ira. Sem esse treino, cara, sem esse treino, eu não vou saber fazer essa diferença. Aí eu vou ser sempre escravo das paixões desordenadas. Né? O Platão, grande filósofo Platão, ele criou uma imagem belíssima para explicar esse movimento. Para explicar esse movimento. Ele diz o seguinte, olha, a gente tem que entender que a nossa alma é, na verdade, explicada por um cocheiro que está controlando uma carroça e 2 cavalos. E 2 cavalos. Cara, esses 2 cavalos selvagens, eles representam nossas paixões. Se eu não segurar a rédea firme, cara, esses cavalos, eles vão fazer o que eles querem. Aí ferrou. Eu não vou ter o controle da carroça. Eu não sei onde eu vou parar. Entende? Eu não sei onde eu vou chegar. Eu não vou ter um sentido para minha vida. Eu vou ser escravo das paixões. Eu vou ser escravo daquilo que afeta os cavalos, cara. Olha que loucura. O que um ser humano maduro faz? O ser humano maduro é aquele que usa a razão. A razão é o cocheiro. O cocheiro é aquele que pega as rédeas firmes e disciplina os cavalos. Disciplina o desejo e a ira. Para direcioná-los àquilo que merece o desejo e que merece a ira. Aquilo que é desejável e aquilo que merece a nossa ira. Aí nós vamos ter um controle mais justo. Aí eu vou saber para onde eu estou indo. Aí eu vou ter uma alma disciplinada. Entende? Ó, a única chance que eu tenho para ser feliz é assim. Senão não vai rolar, senão eu vou ser escravo do mundo. Senão eu vou ser escravo dos cavalos. Senão eu vou viver a minha vida sem saber para onde eu estou indo. Se você não controlar os cavalos, você não vai direcioná-los, cara. Você não vai saber para onde você está indo. É essa a questão. Entende? Então, didaticamente, Platão usa essa imagem belíssima para nos explicar esses movimentos da alma. Ó. A ira, o desejo e a razão como cocheiro. Gustavo Mercado pergunta, Aristóteles fala da vocação da alma, como diferenciar um desejo desordenado de uma vocação da razão? Olha só. Agir de acordo com a sua própria vocação só é possível depois que a sua razão disciplinou as paixões. Se a sua razão não disciplinou as paixões, você não escutou sua vocação ainda. Você não escutou sua vocação ainda. Não adianta. Você vai confundir sua vocação com o papel social, você vai confundir sua vocação com a aparência que você quer que as pessoas te olhem, você vai confundir sua vocação com, sei lá, ter roupa bonita, ter dinheiro, ter sucesso profissional. Você vai confundir a vocação com aquilo que não é vocação. Então, para você não fazer essa confusão, a primeira coisa que você tem que fazer é usar a razão para disciplinar as paixões. Sem essa disciplina, você nunca vai saber qual é a sua vocação. Sabe por quê? Porque vocação é a sua voz interior. Enquanto você não disciplinar as paixões fazem barulho. Aí as paixões ficam fazendo barulho dentro de você, meu filho, aí você não consegue escutar a sua voz interior. Então você não vai saber qual é a sua vocação. Você não vai saber para o que você existe. Qual é a finalidade da sua existência. Você nunca vai saber. A Márcia pergunta, reflexão é um exercício para a mente, onde podemos ver e conhecer o nosso eu. Exatamente. Exatamente. Reflexão, refletir. Refletir é se olhar. É se olhar. Exatamente. Mas olha, para eu me olhar e me enxergar, eu vou ter que primeiro disciplinar as paixões. As paixões desordenadas, elas sujam o nosso interior. A gente não consegue enxergar nada. A gente só vai ver barulho dentro da gente. Só sujeira. Entende? Só sujeira. É essa que é a questão. As pessoas hoje têm muito preconceito contra as religiões, mas geralmente as religiões nos ensinam isso daí, cara. Nos ensina a pegar a nossa razão, agir com ela para ela disciplinar nossas paixões. Para que as nossas paixões parem de nos levar para o lado errado. Parem de nos levar para o pecado, para a besteira, para a merda, para a sujeira, para a lama.
Então a primeira coisa que tem que fazer é perceber que você está na lama, se limpar da lama, ordenar as paixões, para começar a nutrir um ódio pela lama, uma ira pela lama, e começar a direcionar o desejo para aquilo que não é lama. É isso que você vai ter que fazer. Senão, você nunca vai se conhecer e nunca vai conhecer o mundo. Não vai rolar. Entendeu isso aí? Ok? Se tiverem mais uma pergunta, tem aqui. O problema é que o desejo e a ira agem mais pelo inconsciente. No mundo do inconsciente, Dionísio tem muita influência. Ok, a gente pode usar esses termos, não tem problema, tá? A gente pode usar esses termos. Só que olha só, Hélio, esses termos são problemáticos, assim. Pode causar mais problema do que solução. Mas eu entendo o que você quis dizer. Mas olha só. Cuidado com a palavra inconsciente. Sabe por quê? Porque as pessoas desordenadas, elas sentem ira e desejo de maneira consciente. Consciente em que sentido? Elas sabem o que estão fazendo. Às vezes elas sabem o que estão fazendo e mesmo assim fazem. Então a palavra inconsciente não esgota o assunto, percebe? Tem pessoas que agem pela ira desordenada e pelo desejo desordenado de maneira consciente, ou seja, elas sabem o que estão fazendo. Elas sabem o que estão fazendo. Já viu quando você vai mentir para alguém de maneira deliberada? Você fala assim, ó, vou mentir para essa pessoa para enganá-la mesmo. Então, você está mentindo de forma consciente, né? Isso também pode acontecer. Por isso que eu tenho medo desses termos aí mais pós-modernos. Os termos dos gregos, eu acho que são mais exatos. Entendeu? Dionísio aí, que foi citado muito bem pelo Hélio, ele simboliza um deus pagão, né? Que é o deus do cultivo da uva, da esbórnia, da loucura, da bebedeira, do exagero, do prazer. Não é isso? Porque vocês percebam, o indivíduo que tem um desejo desordenado, ele vive pelo prazer. Né? E o indivíduo que tem a ira desordenada, ele vive pelo caminho mais fácil. Então podemos dizer, sem medo de errar, que o homem imaturo é o homem que sempre escolhe o mais prazeroso com o menor esforço possível. Enquanto que o homem maduro busca o verdadeiro bem das coisas pelo caminho mais difícil. Também isso é uma boa maneira de você medir aí suas ações. Também funciona. Né? Ok? Mais alguma pergunta? Tudo jóia? Então tá ótimo. Acho que a gente pode terminar por aqui. Eu peço desculpa, acho que ficou um pouco enrolado no meio da live, mas eu acho que deu para todo mundo entender pelo menos o principal, os principais conceitos. Não é isso? Peço a vocês que se recolham amanhã. Amanhã é um dia muito especial. Eu que agradeço, Hélio. É um dia muito especial, um momento de recolhimento, né, da gente meditar, né, a paixão de Cristo, que é um momento muito importante. A gente meditar isso e fazer um movimento de recolhimento, um movimento para dentro. Porque pode ser muito importante esse movimento no dia de amanhã para você começar a perceber esses movimentos da sua própria alma. Meditar a paixão de Cristo nos faz também meditar sobre os movimentos da nossa própria alma. Olha o nome, ó, Paixão de Cristo. Meditem sobre isso. Meditem sobre isso, tá? A Milena pergunta, então a meritocracia está relacionada à razão? Você deu um salto muito longo aí. Pode ser que sim, viu? Mas a gente deixa para a próxima live, dá muito pano para manga. Eu que agradeço, Milena, Érica, um abração, viu? Valeu, Vinícius. Um abração, meu amigo. Fiquem com Deus. Até mais.